como artista você não tem, no final das contas, condições de simplesmente fazer sua arte, né? Você tem que criar os meios da sua arte, chegar a essas pessoas, inclusive o lugar onde isso vai acontecer, né? Você produz toda a cadeia, né? A ilusão do movimento. Vamos pro cinema, meu bem, vamos pro cinema, meu bem, descobrir a ilusão do movimento. Buongiorno, principessa, hoje é dia de sair, dia de gozar mentiras no escuro reluzir. Há 18 anos atrás, uma pessoa, né, que eu trabalhava junto falou para mim: ah, Jordana, sabia que inauguraram um cineclube em Nova Iguaçu? Eu, é mesmo? Que legal. Ah, mas é aquele cineclube onde fica passando filme intelectualóide, papo cabeça e tal, né? Eu, pô, legal, vou lá. O pessoal acha, né, que a Baixada, né, não é um lugar de você fazer arte, né? Eles imaginam em fazer arte para salvar as pessoas ou para educar as pessoas, mas a arte pela arte é uma coisa que negam, né, para a Baixada Fluminense. Eu acho que o cineclubismo começou enfrentando esse estigma, né? E é por causa do cineclubismo que eu comecei a entrar nesse mundo do audiovisual, né? Conhecer o fazer, o impacto do audiovisual na vida das pessoas, né? Então, o fazer arte, fazer cinema na Baixada, em território periférico, tem um significado muito grande. Os problemas clássicos é falta de equipamento público, falta de investimento, um estigma de um lugar violento e pobre, que a gente acaba enfrentando, né? A baixa autoestima do cidadão que a gente enfrenta quando a gente quer ofertar algo belo, algo confortável, algo que faz refletir como a arte faz, né? E a gente encontra aí diversas barreiras, né? A gente não tem educação de qualidade, não tem um transporte de qualidade, as pessoas não têm renda o suficiente para gastar consumindo arte e cultura. Desde fazer um curso de cinema, você tem que sair daqui, até a consumir cinema, né? Muitos filmes só passam mesmo na Zona Sul, nem no centro às vezes, né? Então você acaba tendo que se deslocar para tudo, desde consumir, estudar, se profissionalizar e trabalhar. Eu diria de uns 20 anos para cá, mas sim seguindo uma vocação natural
principalmente de Nova Iguaçu, Caxias, essa produção audiovisual vem crescendo muito. Eu acho que também por conta das políticas culturais, nesse momento no Brasil, que estavam pensando como a cultura no centro do debate sobre o desenvolvimento territorial. Então, assim, a Escola Livre de Cinema é uma expressão disso, e outras escolas também, outros cursos de audiovisual também são expressões disso. Isso aconteceu em muitos lugares do Brasil. E aqui ganha um fôlego porque já existia uma vocação natural, né? Que vem das TVs comunitárias, TV Olho, que vem TV Marcha Bomba, né? Assim, que a gente nunca parou de produzir audiovisual na Baixada Fluminense. E aí tem um dado muito assustador disso, que é da Associação de Exibidores de Exibidores Brasileiros, que vai falar que, apesar da gente ter essa distribuição muito ruim de salas de cinema na Baixada Fluminense, 2 dos maiores parques exibidores do Sudeste que lideram são Nova Iguaçu e Caxias. Então as pessoas estão interessadas em consumir cinema. E também estão interessadas em produzir cinema sobre seus próprios territórios, né? Sobre esse território especificamente, né? Até porque parte dessa produção fala sobre o próprio território, né? Vem trazer, usa o audiovisual como forma de disputar novas imagens e novas narrativas. Então a gente sentiu que tinha um gap aí no meio, que era quem vai exibir o que também está sendo produzido aqui. E não só o que está sendo produzido aqui, mas assim, a Baixada Fluminense como um recorte de Brasil, né? Porque quem vai produzir o que está sendo produzido nas periferias, nos espaços periferizados, favelas, enfim. A gente podia aproveitar para fazer um debate sobre a produção audiovisual brasileira, periferizada, independente. É um cinema de 25 lugares, né? O Cine Joana d'Arc. E a gente sabe que com 25 lugares a gente não vai mudar a história da distribuição brasileira, mas a gente pode provocar um debate. A gente pode provocar um debate de só tem uma sala de 25 lugares, por que não tem outras? Meu nome é Antônio, eu sou do Nordeste, né? De Alagoa Grande. Assim que eu cheguei aqui em 94, aí trabalhei 6 meses de servente, aí entrei na profissão até hoje. Aí uma boa parte fiquei de carteira assinada, trabalhando registrado, mas pouco tempo. E a maior parte do tempo até hoje eu trabalho mais no ramo de reforma. Cara, na construção civil, praticamente tudo. E o senhor já fez um cinema antes? Não. Foi a primeira vez. E o senhor costuma ir no cinema? Como é que é isso? Cara, é assim, cinema mesmo, eu só ia no norte, lá em Alagoa Grande, que tinha 2 cinemas. Eram 2 cinemas, mas acabou, não tem mais. Aí eu ia lá no Matinês, que era no domingo, e a última vez que eu fui foi em Sergipe, na estreia O Exterminador do Futuro 2, no Shopping Rio Mar. De lá pra cá, mais nunca. Tem o quê? De mais de 30 anos, eu acho, quase 30 anos. Entendi. Mas agora o senhor construiu um cinema, né? O senhor tem que vir aqui ver os filmes também. Com certeza. Nunca tinha mexido assim, não sabia nem como, assim, em termos de... Como era, né? Eu nunca tinha feito. Casa, já fiz casa, mas um cinema não. A gente não saiu do zero aqui, né? Assim, transformamos um ambiente, né? Uma garagem num cinema. Não foi assim do zero, mas é um cinema, né? Essa casa sempre foi uma casa de arte mesmo, de cultura. Eu lembro que eu tinha quase 3 anos e minha mãe, que na verdade, aos 15 anos, ela queria ter fugido para o circo com meu tio. O meu tio era marinheiro, ele morreu quando o cruzador Bahia foi buscar os aliados no final da guerra. Mas antes disso, a minha mãe e ele faziam teatro na casa deles, com apresentações, faziam um circo, e eles tinham a ideia de fugir para o circo, porque naquela época era assim que se fazia. Você tinha que ir atrás de uma companhia para se profissionalizar. Mas ela não teve coragem de largar minha avó,
que tinha muitos filhos mais novos que ela, e ela ficou com a minha avó, aliás, ficou até o fim. E aí essa casa era uma festa, porque o que a mamãe fazia? Mamãe fazia teatro, aqui atrás no quintal. Meu pai mandava fazer um tablado, ela pegava as crianças todas da rua, ensaiava, fazia o figurino de papel crepom e tinha apresentação. E assim, o ingresso era uma caixa de fósforo, uma flor, alguma coisa assim. E as crianças vinham em peso. Ela fazia desfile de Miss aqui na frente, aí papai mandava fazer a passarela. Então essa casa era um burburinho só. ECAM, Espaço Cultural Ana Márcia Micho. Ele foi fundado em 1993, no mesmo ano que meu pai morreu. Meu pai morreu em fevereiro, e aí foi uma perda, né? E aí em setembro eu inaugurei aqui em casa, nessa casa, o ECAM. Depois logo veio a Paixão de Cristo, 2 anos depois, e nós ensaiávamos aqui na casa, e a gente colocava 3 frentes. Na frente, um momento da paixão, aqui atrás outro, e lá em cima, um outro momento. Então, assim, e depois vieram as oficinas de férias, as oficinas de arte de férias. Nós fazíamos aqui, janeiro e fevereiro, espetáculos de teatro. Então, assim, Silvio Monteiro fez aqui o Cemitério dos Vivos no ECAM. Isso é uma das coisas muito afetuosas que eu guardo no coração. Aqui foi um templo de arte, assim, para mim, né? Uma escola, mas também um grande parque de diversões, né? Quantidade de peças e dança, escola de dança e todo tipo de folclore, né? Eu compartilho por ter crescido aqui, mas que eu compartilho com muitas pessoas, né, de Nova Iguaçu que também tiveram essa experiência aqui, né? Eu sempre encontro e falo, nossa, aquela época da casa e tal, quantidade de pessoas entrando e saindo, conversando sobre arte, vendo, né, assim, eram muitos artistas, eram poetas, atores, músicos, né? Era sempre um lugar efervescente, né? Assim, Joana d'Arc é um amadurecimento, né, desse lugar, da relação com o público, desse resgate com a casa. Então essa casa também carrega em si um pouco essa vocação que a cidade carrega, uma vocação cultural e protagonizada por uma mulher muito forte, né, que é a Ana Márcia Micho. Então a gente quis preservar essa história do Espaço Cultural Ana Márcia Micho. A gente acredita que esse é um momento de reativação desse espaço também, que ficou parado aí nos últimos 10 anos, e que vai ser reativado a partir da linguagem do cinema. E aí a gente achou assim, cara, é um Espaço Cultural Ana Márcia Micho, tem a Joana d'Arc. Essa casa é uma casa de matriarcas, né? Assim, a família Micho, né? Uma família de matriarcas, tendo a Dona Jerusa, né, que eu não conheci, mas como uma imagem muito presente, assim, também, como uma mulher forte que ajudou a construir essa casa, que fez escolhas, e que foi uma casa que recebeu muitas pessoas também. Então a gente achou que era muito oportuno que fosse uma santa guerreira, né, a levar o nome desse cinema também, essa sala de cinema que está dentro do Espaço Cultural Ana Márcia Micho. É um projeto que é, de certa forma, protagonizado por mulheres, e que tem esse compromisso também antissexista, né? Que tem um compromisso pautado na igualdade de gênero, né? Assim, na redução das desigualdades de forma geral, mas principalmente na igualdade de gênero, né? O espaço agora, ele abriu as portas, né? Porque no início era o teatro, mas de uma certa forma as artes plásticas também, de exposições, era tudo muito ligado. E agora é descarado mesmo, entendeu? O cinema está tomando o lugar dele, né? E o ECAM quer abrir, não é só abrir, é congregar. Então, assim, as ideias das performances também são muito fortes. As ideias de exposições aqui, para que os artistas tenham um local de venda também das suas artes, né, dos seus produtos artísticos. O ECAM agora, ele quer ser a arte, ele quer ser a cultura. E levar um pouco não
não é didática, mas assim, um didatismo artístico. Levar as pessoas a conhecerem tantas coisas que estão escondidas, tantos nomes. Aqui em Nova Iguaçu mesmo, tantas pessoas que são tão boas no que fazem. Então, assim, o ECAM quer ser um espaço de encontro, um espaço de troca, mas um espaço que tenha a arte e a cultura na frente, como a sua bandeira. Uma característica desse cinema, por ser um cinema de rua, mas por ser numa casa, e proporciona também, e por ser 25 lugares, né? É uma coisa íntima, uma coisa que você consegue encher uma sala com a sua família, né? A gente busca esse lugar, a gente busca, eu acho que é um cinema que constrói memórias, né? Em primeiro lugar. A gente acredita também que esse é um tipo de cinema que ele é definitivamente capaz de impactar, de transformar e criar público, justamente por ser pequeno, por ter a liberdade de criar alternativas ao cinema, ao grande cinemão, vamos dizer assim. Um cinema que você é conhecido pelo bilheteiro, pelas pessoas, e você já, fulano está aqui de novo, né? E é um pouco esse lugar, né? Assim, da intimidade. Esse bairro, o nome dele, em alguns documentos, eu acho que ainda aparece como Joana d'Arc, mas agora é centro. Sim. Né? Mas o nome dele é bairro Joana d'Arc. O nome Joana d'Arc, ele surge de uma forma muito engraçada, com uma história que a gente ouviu. A gente estava fazendo aqui o aniversário do Cineclube Buraco do Getúlio, desse espaço. E um amigo nosso, quando o evento já estava acabando, contou essa história sobre o bairro Joana d'Arc. Essa casa está num bairro chamado bairro Joana d'Arc. E aleatório, né? Por que se chama Joana d'Arc no centro de Nova Iguaçu? Há muitos anos atrás, quando chegou o São Jorge, na igreja de Nossa Senhora de Fátima em São Jorge, porque, na verdade, essa igreja, o nome dela era só Nossa Senhora, era a igreja de Nossa Senhora de Fátima, mas não trazia muita gente. E mamãe e papai e vários amigos da vizinhança, num dia de uma reunião, eles resolveram tentar trazer um outro santo para ajudar Nossa Senhora no sentido de trazer pessoas. E aí veio São Jorge. E realmente a igreja começou a encher e aí sim ficou. Igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Tinha imagens, mas eram imagens pequenas, que não eram tão grandes. Anos mais tarde veio uma imagem enorme de São Jorge, né? Uma imagem, né, e ele, meu pai, estava entre os homens carregando aquela imagem. E ela foi colocada no lugar, né? E assim, ela causou um pouco de estranheza. Porque ela não era assim tão viril como São Jorge, né? Até que foi descoberto. Eram duas imagens que tinham sido mandadas, uma para o Brasil e uma para Portugal. Só que uma era São Jorge, a outra era Joana d'Arc. São Jorge foi mandado para Portugal e Joana d'Arc ficou aqui. E aí quando chegaram e abriram aqui, descobriram que era Joana d'Arc, mas não dava para mandar de volta a tempo da inauguração da igreja. Então eles meio que fizeram pequenas modificações e transformaram Joana d'Arc em São Jorge durante aquela inauguração. E aí parece que durante os primeiros anos fizeram a procissão de São Jorge com a Santa Joana d'Arc e tal. E aí hoje essa imagem tá na igreja até hoje, a gente foi lá descobrir e viu a imagem lá até hoje, mas não tem o nome de Joana d'Arc. Então você vê nitidamente que é Joana d'Arc, mas não tem o nome de Joana d'Arc. Vamos pro cinema, meu bem, vamos pro cinema, meu bem, descobrir a ilusão do movimento.
a força esteja com a gente nesse longa escrito por Deus. Eu me sinto abençoado, banhado na luz dos olhos teus. Frederica e Julieta, que modo divino de contar a vida. Vamos dançar na chuva, emocionando os pedestres nessa avenida. Vamos pro cinema, meu bem, vamos pro cinema, meu bem, descobrir a ilusão do movimento. Vamos pro cinema, meu bem, vamos pro cinema, meu bem, descobrir a ilusão do movimento. Descobrir a ilusão. É um orgulho, uma emoção. Maior do que o orgulho, é uma emoção. Da gente ver o que é a continuação da vida. A vida não para, né? E aí ela vai. E a arte, ela não pode ser parada por ninguém. Nos espaços orbitam as pessoas transformam as coisas, né? E a partir do momento que a gente tem um espaço como esse, que é um espaço independente, não é um espaço público, não é um espaço subsidiado, é um espaço que nasce do desejo da sociedade civil de dizer alguma coisa pro território, ele traz em si a potência de organizar um debate também, assim, organizar uma causa, que no nosso caso é a causa audiovisual independente da Baixada Fluminense. Então eu acho que esse é o nosso principal objetivo e tudo que a gente faz caminha para esse lugar no final das contas, né? Esse cinema é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor, de muito ideal também, né? Uma dose grande de romantismo. Enfim, somos ambiciosos e temos muitos sonhos. Mas eu acho que se a gente der conta desse principal sonho, que é provocar esse debate, já está de bom tamanho.